Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando esta segunda-feira da quarta semana do tempo comum. Temos diante de nós um texto tirado do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos de 1 a 20. Jesus que cura um homem endemoniado, um homem que era possuído por legião, e Jesus liberta esse homem. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu do barco, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia agarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite, ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedra. Amados e amadas de Deus, o Evangelho descreve bem qual era a situação desse homem. Esse homem era possuído por um espírito impuro. Ele morava no cemitério e vivia pelos montes. Morar no cemitério significa dizer, morava entre os mortos. Qual era a situação daquele homem? Era a situação de morte. O ser humano não foi criado para ser aprisionado e para ser aprisionado aqui por um espírito impuro. O ser humano não foi aprisionado, não foi criado para ser aprisionado pelo mal. Tudo aquilo que aprisiona o ser humano é contra a natureza humana. O ser humano não foi criado para a prisão, mesmo para a prisão do pecado, mesmo pela prisão da escravidão. O ser humano não foi criado para estas coisas. O ser humano foi criado para a liberdade. E este homem está aprisionado por um espírito impuro. Continua o texto do Evangelho. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelho diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Esse homem agora vai até Jesus e pergunta para Jesus, possuído por um espírito impuro: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Quer dizer, não é o demônio. Nele fala: eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Jesus, amados e amadas de Deus, Jesus ordena, Jesus liberta este homem. Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o teu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Aquele homem é possuído por uma legião, aquele homem está possuído por espíritos impuros. E então o espírito impuro, a legião, pede para ir para os porcos. Jesus permite, os porcos se precipitam no mar. Aqueles que tinham presenciado o fato, então vão agora contar pela região o que tinha acontecido. Então os habitantes agora da região foram até Jesus e viram o endemoniado sentado vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Amados e amadas de Deus, é interessante aqui qual é a atitude das pessoas. Pedem que Jesus tinha libertado aquele homem que era possuído por legião, agora pedem que Jesus vá embora da região deles. Continua o texto do Evangelho. Então Jesus entrou de novo na barca. O homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Ficar com ele significa que aquele homem quer se tornar discípulo de Jesus. Ele quer seguir Jesus. Os discípulos são chamados para estarem com Jesus, para ficarem com Jesus. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Jesus dá uma missão para aquele homem: vá para os teus e anuncia o que o Senhor, na sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Aquele homem foi curado, aquele homem foi libertado de legião. Agora aquele homem anuncia na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E qual é a atitude das pessoas? Ficam
admirados. Aquele homem, amados e amadas de Deus, libertado por Jesus, ele se tornou missionário. Quem experimenta a libertação trazida por Jesus, anuncia esta libertação. Peçamos hoje a graça da liberdade, a graça de irmos nos libertando de tudo aquilo que nos afasta de Deus, de tudo aquilo que aprisiona a nossa vida, do mal, do pecado, daquelas coisas, tantas situações e tantas coisas na nossa vida que vão nos aprisionando, que vão nos tirando a verdadeira liberdade que só Cristo pode nos dar. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.